Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e o vídeo de hoje a gente fala sobre a terceira parte aí, sobre carbonatação pressurizada. Então, se você gosta do que eu posto aqui, também me ajude a manter o canal, né? Se inscreva, ative as notificações, dê o seu joinha, me siga nas redes sociais, onde eu coloco vídeos mais curtos, vídeos que eu não consigo colocar aqui no YouTube. Também conheço o curso de cerveja artesanal.net, um lugar para você aprender a fazer cerveja comigo, tá? São mais de 14 módulos, mais de 50 horas aulas de curso de cerveja. Participe, comente, dê sugestões, só assim a gente pode fazer esse canal melhor para você. Então, na aula passada eu terminei aqui na parte de desvantagens da fermentação pressurizada. Se você não assistiu, volta lá e termina de assistir essa parte, porque hoje a gente vai começar a falar sobre as vantagens, né? Então, talvez a grande vantagem seja que ele retém o CO2, né? Ele pré-carbonata a sua cerveja e a partir daí você já pode servir a sua cerveja saindo ali do seu fermentador, se você já tem uma torneira ali, ou você já pode envasar por um método pressurizado ou fazer uma transferência para um barril, para um post-mix com a sua cerveja pré-carbonatada. Então já evita aquela etapa de carbonatação, já não só ganha alguns dias, mas também simplifica o seu processo, né? Ele também, uma das características mais interessantes é que ele vai reter mais aromas na cerveja, né? Embora parte ainda seja expelido da cerveja e permaneça ali naquela cama de CO2 em cima da cerveja, dentro do headspace, mas com certeza ele vai reter muito mais aromas do que uma fermentação tradicional, tá? Então você consegue aí talvez economizar na quantidade de lúpulos em cervejas superlupuladas e por aí vai. Uma grande vantagem também é a diminuição de formação de álcools superiores e subprodutos, né? Isso é especialmente útil em cervejas high gravity, mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui. E ele produz menos off flavors em geral, se comparado aí à fermentação tradicional, ele vai gerar menos subcompostos, né? E também a pressurização pode aumentar, né, pode ajudar na floculação da levedura, né? Também não falei aqui, mas ele diminui a necessidade do seu headspace, né? Como a formação de Krause também é menor, você consegue aproveitar ali um pouco mais o seu fermentador, né? Exemplo, um fermentador de 100 litros que você teria um espaço útil dele em torno dos 80 litros, você passa a conseguir usar mais uns 10 litros nesse seu fermentador por conta da Krausen, que fica menor nesse tipo de ambiente. Outra grande vantagem é que ele cria uma cerveja sem presença alguma de oxigênio, né? Então faz com que ela dure mais tempo, né? Você não pode errar depois na hora de fazer um invase inadequado. Então, se você já tem essa cerveja ali dentro, ou você vai servir diretamente do seu fermentador, se ele for um fermentador, por exemplo, auto-refrigerado, alguma coisa nesse sentido, ou você vai fazer uma limpeza da sua linha, né? Vai pressurizar o seu post-mix, o seu barril, fazer a purga lá dentro e fazer uma transferência de linha ali também sem a presença de oxigênio, né? Vai conseguir fazer um invase mais profissional, fazendo com que a cerveja dure mais, especialmente cervejas muito lupuladas. Como eu já falei antes, você pode fazer uma fermentação a uma temperatura mais alta do que o normal. Com isso você vai conseguir uma atenuação mais rápida, vai conseguir encurtar um pouco o tempo de fermentação e você também vai acelerar o tempo de maturação da sua cerveja. Aquele período de cerveja verde, ele vai diminuir um pouco, né? Você vai conseguir beber ela um pouco antes, vai ficar um pouco mais cedo. Vamos ver agora uma estratégia recomendada, né? Essa aqui é uma estratégia mais avançada para você usar o seu fermentador, né? Então, nas primeiras 24 horas de fermentação, você vai preparar o seu mosto para uma temperatura de pitching rate mais baixa. Então, sugestão é de 16 graus para a maioria das ales, né, e 9 graus para a maioria das lagers. E aí você vai trabalhar aqui com o fermentador despressurizado, justamente porque eu falei anteriormente que nessa etapa a gente tem aí uma baixa produção de éster, praticamente nenhuma produção de éster, né, uma baixa produção de óxido superior e baixa produção do glicerol. Então é uma etapa ali que você não tem a necessidade da pressurização, somente nas primeiras 24 horas. Então 24 horas depois, né, virou o dia,
pelos próximos 3 dias, né, do segundo ao quarto dia. Agora sim, você vai fechar e vai fazer uma pressurização manual do seu fermentador para um regime de 15 a 26 PSI, né, chegando ali no máximo a 30 PSI. E é uma coisa que você vai ter que aprender, entender e avaliar o regime das suas cervejas, em qual pressão, em qual temperatura de fermentação vai ser mais adequada para a sua cerveja. Então, uma indicação é entre em torno de 15 a 26 PSI. Daí você pode subir a temperatura de fermentação para algo entre 20 a 26 em cepas ales e entre 10 e 15 graus em cepas lagers, né? Aqui a gente tem um estudo feito pelo Scott Jennings, onde a gente pode ver que ele fez 4 regimes, né? 2 deles na temperatura são cepas lagers aqui, tá? 50 Fahrenheit equivalem a 10 graus centígrados e 60 Fahrenheit equivale a 15 graus centígrados. E ele viu que nessas duas temperaturas e sobre 2 regimes de pressão, ele obteve o melhor resultado, a menor produção de ésteres e de álcools superiores na pressão maior, né, em 26 PSI e na temperatura de 10 graus centígrados. Foi o melhor resultado que ele teve. Enquanto ele teve o pior resultado numa temperatura de 15 graus centígrados e 15 PSI. Ou seja, quanto mais baixa foi a temperatura e quanto maior foi a pressão, melhor foi para o resultado da cerveja, né? Mas a gente vê também que todos os resultados são muito baixos quando comparados com o resultado da cerveja tradicional, né? Tradicional a gente teria muito mais ésteres sendo produzidos e muito mais álcool superior produzido nessa mesma cepa, nesse mesmo regime. Agora no quinto dia, né, a gente passamos aquele dia inicial, é o dia que você tem para acrescentar alguma coisa à sua cerveja. Então, se você vai colocar ali candy sugar, açúcar, especialista, lúpulo, né, dry hopping, é esse que é o teu momento. Então, você vai precisar despressurizar todo o fermentador, né, se você não tiver o canhão. Vai abrir, vai colocar o que você quer lá dentro, né, seja lúpulo, especiaria, açúcar, candy, o que for. Vai fechar. Vai fechar a válvula Spuding totalmente, ou seja, vai girar ela no sentido contra-relógio para ela ficar na maior pressão possível e vai pressurizar agora o seu fermentador para 30 PSI, né? Vai colocar lá o CO2, plugar o cilindro de CO2 e pressurizar ele com 30 PSI. E aí você vai regular a sua válvula Spuding até chegar nessa pressão. Daí você desconecta o teu cilindro e deixa continuar ali a fermentação. Espera mais 3 a 5 dias até chegar na FG. Geralmente aqui a gente ainda tem ali uns 2 ou 3 graus platos até atingir a nossa FG. Passado de 3 a 5 dias, né, você tirou a amostra, conseguiu chegar na FG. Agora você pode fazer o seu cold crash e quando você baixar a temperatura, naturalmente a pressão vai baixar também. Vai sair desses 30 PSI e vai chegar a algo entre 5 a 15 PSI. Né? Se você baixar ali para 0 graus centígrados, vai ficar entre 5 e 7 PSI. Se você deixar ali perto dos 5 graus positivos, vai ficar entre 12 a 15 PSI. Então 0 graus centígrados, 5 graus centígrados, beleza? Chegar lá no cold crash, né? Agora é a hora de você limpar, tirar sua levedura, tirar o que for tirar. Então purgue com cuidado, tá? Purgue com cuidado se você tem que limpar mais alguma coisa aqui. Você já pode estar limpando alguma coisa por aqui, mas geralmente a gente vai fazer a limpeza maior aqui, porque se eu tirar toda a levedura aqui, eu não consigo fazer atenuação completa, né? A levedura a gente tem que tirar mais nesse momento mesmo. Então purga ali o resto da levedura, cuidado na hora de abrir, porque vai estar pressurizado, e aí você ajusta depois dessa purga, né, a carbonatação final da tua cerveja. Às vezes estava lá em 5 PSI e acabou baixando para 2 PSI, então talvez você tenha que colocar um pouquinho mais aí de pressão para você estar com essa cerveja no ponto. Quais são os estilos que mais se beneficiam da fermentação pressurizada, né? Então temos aqui alguns casos e os porquês, né? Então cervejas muito lupuladas se beneficiam porque vai ter uma preservação aromática maior, a gente vai conseguir segurar mais os lúpulos lá dentro e vai ter a eliminação do O2 que é altamente oxidante, né? Então vai ter um fator aí preservativo maior para suas cervejas. Lagers em geral também se beneficiam porque em curto tempo de fermentação a gente acaba produzindo elas em menor tempo e tem um perfil mais limpo, né? Como a gente quer sempre privilegiar o malte nas lagers, né? Raramente a gente quer ésteres, então a gente consegue um perfil mais limpo na medida que a gente pressuriza, fica melhor, dá mais qualidade.
Cervejas de alto G também ganham bastante espaço aqui, bastante vantagem, principalmente porque tem menos índice de álcool superior, não tem aquele álcool que esquenta demais a sua boca, né? Você vai ter uma cerveja com maior drinkability, um alto álcool elevado, mas um drinkability maior. E cervejas das cepas americanas em geral, porque você também, assim como nas lagers, você vai ter um perfil mais limpo na sua fermentação. Esses aqui são os melhores estilos para a gente poder trabalhar. Por outro lado, tem alguns estilos que não se beneficiam da fermentação pressurizada, justamente porque ela pode atrapalhar bastante, né? Uma delas seriam as cervejas esterificadas em geral, porque a gente tem a menor produção de ésteres, sendo que há um contorno para isso, né? Para você trabalhar com cepas esterificantes no final ali da fermentação, faltando aqueles 5 dias ali, depois do 5º dia, você pode abaixar a temperatura e aí você vai forçar a levedura a produzir mais ésteres, tá? É uma técnica que você aumenta para produzir ésteres no final. Cervejas com pitch rate baixo, né? Que geralmente são cepas aí para cervejas esterificadas, né, cepas belgas, por exemplo, que a gente trabalha com pitch rate mais baixo, então você pode, como você vai ter menor biomassa de levedura, você pode acabar tendo problema de atenuação. E cepas, leveduras com baixa vitalidade, por exemplo, se você está reutilizando a levedura, né, ela já vai estar fraquinha ali, se você não fez um starter, não fez uma propagação, ainda mete ela na pressão, provavelmente ela vai acabar gerando off flavors na tua cerveja, tá? Então, cuidados aqui, né? Sempre preste muita atenção quando você vai trabalhar, né? Um fermentador pressurizado pode ser uma bomba. Cheque sempre o limiar da válvula de alívio, né? Trabalhe ali com no máximo 2 bares, né? Se você não tem a válvula de segurança, então cheque sempre quando você vai colocar a sua spool válvula, qual o valor máximo que ela suporta. Tem spool válvulas que ela suporta ali 60 psi, então você não pode nunca deixar ela totalmente aberta, né, totalmente solta, porque senão ela pode pressurizar demais o seu barril. Cuidado na hora de aliviar a pressão durante o Krausen, porque naquela etapa fermentativa, se você abre a válvula de alívio, o Krausen ele espuma bastante, ele vai subir ali como se fosse na fervura, né? Como se fosse aquele blow-off da fervura, e pode acabar jorrando levedura pela válvula de alívio, tá? Então toma cuidado na hora de abrir a válvula de alívio em momento de Krausen. Cuidado também nas purgas, né? Vai estar pressurizado se você abrir de uma vez, principalmente se for uma válvula borboleta que abre muito rápido, né? Ou essas válvulas de 1/4 de volta, pode acabar jorrando levedura para todos os lados, então tome muito cuidado na hora de abrir. Se você tem uma válvula borboleta, tenta abrir clique por clique. Se ela for das válvulas mais simples, de 1/4 de volta, abra bem devagarzinho mesmo, tome cuidado aí na hora que começar a jorrar, principalmente na hora do cold crash, porque a levedura vai estar dura, pode ser que no começo ela não comece a sair, mas de repente ela vê igual uma bomba saindo dali, tá? Sempre sinalize, marque ou trave o seu fermentador para ninguém abrir a tampa. Você está mexendo ali, sempre tem um engraçadinho que não sabe o que é, pode acabar fazendo uma besteira muito grande, mexendo ali na regulagem da sua spool de válvula, né? Ou tentando abrir para ver o que tem lá dentro. Então dá um jeito de travar isso daí para ninguém mexer, ok? Principalmente se a tampa for do tipo que abre sob pressão. Uma tampa de rosca, por exemplo, são as mais perigosas possível. E não confie só no manômetro, né? Abre sempre a válvula de alívio antes de abrir o fermentador. Pode ser ali que caia alguma coisa dentro do manômetro e tampe ali, você acha que ele está despressurizado, mas sempre puxa a válvula de alívio para você ter certeza, né? O feche, né? Toda a sua, aperte a spool de válvula para ela ficar na pressão 0, para que tudo saia dali e aí você consiga abrir com segurança o seu fermentador. Então a conclusão é que a fermentação pressurizada ela pode ser um aliado ou pode ser um inimigo. Tudo depende de como você usa, né? Então você precisa saber identificar as características, os defeitos que acontecem na sua cerveja para utilizar a pressurização sempre ao seu favor, para você conseguir fazer uma cerveja de melhor qualidade. E aí você vai perceber que algumas receitas elas vão suportar a pressurização durante todo o período, né? Outras vão suportar apenas no início, outras vão suportar apenas no final, e outras ainda não vão suportar em momento nenhum, né? Quando você fizer, vai ficar ruim. Então você tem que entender o comportamento da sua levedura, do seu estilo, do pitching rate, da OG, da temperatura e de todos os ingredientes que você usa para saber usar com sabedoria aí o instrumento ao seu favor. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa sequência de vídeos, né? Então, novamente, dê o seu joinha, se inscreva, participe mais, me dê feedback, né? Entre no nosso curso, participe, me ajude do lado de cá,
né? Apesar de eu estar fazendo esse trabalho rotineiramente, me toma muito tempo, também preciso ter algum tipo de retorno, seja do YouTube, seja do curso de cerveja artesanal. Então, por favor, me ajude também da maneira que você puder. Pessoal, muito obrigado, até a próxima, ótima cerveja, sucesso para vocês, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus!